Meu irmão, minha irmã, nós sempre falamos sobre família, lutamos pela família, mas infelizmente também está faltando essa decisão pela família. Não apenas falar, não apenas uma luta por um momento, mas uma luta constante. A nossa família precisa ser família do céu aqui na terra. E a primeira coisa, estar a palavra de Deus colocar em prática, é ter uma vivência familiar na presença de Deus. A família como sinal, como resposta do amor de Deus neste mundo. Vamos lá então, vamos começar concretamente, hoje mesmo. A decisão não é pela família, não é por salvar a família, não é o mais importante. Então, começa hoje mesmo, senta com a família, vamos rezar, vamos colocar o Senhor no centro de tudo e dizer como é que vai ser. Então, escreve, por exemplo, no papel, como está sendo. Depois escreve um outro papel, como deve ser. E aí escreve um outro papel, como vai ser. Então, começa hoje. Começa a fazer aquilo que tem que fazer, mudar o que tem que mudar, o diálogo, a oração, a vivência em família, a importância de cada um, o seu papel, definir isso. Porque quando você define papéis, você dá à pessoa a clareza do que ela tem que fazer. Então, nesse momento, nós temos que parar com aquela... A definição de pessoa para os gregos era bem diferente do que é para a língua latina, que é a língua oficial do catolicismo. A pessoa para eles era um personagem. Daí vem a palavra persona, personagem. Então, por exemplo, o que é o personagem? É um ator, ele está encenando, né? Nos teatros, por exemplo. Então a pessoa vinha com a máscara. Então você tem que tirar essas máscaras. Pessoa não é personagem, pessoa é alguém definida. Pai, homem, filho, mulher. Ela é pessoa, tem que definir isso, assumir isso e todo mundo se agregar no amor, aí sim constituir a família. Então, tire as máscaras, assume cada um sua natureza. Quem é pai aqui, quem é mãe, quem é filho, quem é esposa. Responsabilidades, de tudo, o trabalho do dia a dia. Exatamente, qual é a função de cada um, o que cada um deve fazer, a questão da autoridade, da submissão, da fé, o seguimento, a questão da descendência, isso é muito importante. Lá em casa eu falo de descendência para os meus filhos. Você tem que entender que aqui eu tenho fé, eu sou o pai, eu gerei essa família, vocês têm que ter fé por descendência. Depois lá na frente, se quiser criar outra descendência, você cria. A minha descendência tem que me seguir. Meu filho de 6 anos, se você perguntar para ele agora, padre, o que é descendência, ele sabe falar. É por descendência. Você tem que trabalhar, você tem que lutar por aquilo que é seu, você tem que respeitar a tua mãe, porque eu sou da descendência que respeita a mãe. Então você tem que gerar essa descendência. Então eu fico imaginando que nesse momento tem gente nos assistindo que fala, você já pensou sobre descendência? Já pensou sobre o que é ser bem-sucedido? A palavra bem-sucedido, você chega numa empresa hoje e fala de sucesso, é uma vergonha a definição de sucesso que as pessoas têm. Você fala assim para elas, o que é sucesso? Cada coisa que elas falam, bobagem, sucesso é chegar no topo, sucesso é conseguir o inalcançável. Ganhar dinheiro, viajar, Não, fazer o que a palavra você sucesso vem de sucessão. Ser bem-sucedido é aquele que vem depois de você ser melhor do que você. Mas ninguém está pensando assim. Ninguém está pensando assim. A pessoa está achando que sucesso é ele conseguir e o filho não consegue nada. Agora, o que adianta eu conseguir? Eu estava lá em Santa Catarina esses dias, numa fábrica de toalhas, eu fiquei encantado de ver como que põe aquelas linhas, posiciona. O filho do cara está aprendendo a fazer e ele é melhor que o pai já. Isso é ser bem-sucedido. Aí você vai lá na lavoura, o cara está dirigindo aquelas máquinas enormes e o filho está junto aprendendo para comandar a máquina. Parece que esqueceram-se disso. Hoje, infelizmente, não é bem-sucedido, é dinheiro, é promoção sexual, é ser importante, Sim. é a linguagem do mundo. Eu sou bem-sucedido, eu sou um bom empresário, eu dou um celular para o meu filho de última geração. Eu sou bem-sucedido. Não. Posso comprar tudo e ter muito conforto. Exatamente. Você tem que entender que ser bem-sucedido é você ensinar o teu filho a chegar lá como você. Ser uma pessoa honesta, digna, trabalhadora e crescer muito mais, até na experiência de pai. Até na experiência. Por isso é que a gente está vendo no mundo, o senhor tem essa experiência aqui com a casa dos nossos pais, e eu ando o Brasil, eu ando o mundo, o senhor está vendo quantos pais da nossa geração são abandonados por causa disso. Pode fazer um histórico, o senhor sabe do que eu estou falando, mais do que eu, o senhor sabe disso. Faz um histórico de como eram os asilos nas antiguidades, onde eles surgiram, como eles surgiram, para que eles surgiram. Para essa idade é nova, é uma coisa moderna. Isso era inaceitável numa geração passada. Isso não se fala, você não vai achar na Bíblia isso, nos povos, você não vai encontrar. Então, o que você vai encontrar é a honra, né, dos filhos aos pais.
Então, essa indignidade, essa desonra, essa falta de dignidade, ela é fruto exatamente de filhos que não vêm cumprindo a sua função descendente, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso quando se pensa em família. Palavra de Deus, honra a Deus, honrando os pais, honrando os filhos, fazendo sempre a vontade do Pai, como nos ensina o próprio Jesus Cristo.